Fala galera, Senhor Biologia na área. A aula dessa semana eu vou trazer uma notícia bem interessante para vocês. Já ouviu falar da aquacultura, da piscicultura? Estou falando da criação de peixes. Assim como existe o pecuarista que cria gado, existe o piscicultor que cria peixe para ser vendido para as grandes indústrias, para as grandes beneficiadoras de peixe aí, que é aquele peixe que você encontra no supermercado, congelado, embalado, lacrado e tudo bonitinho. Como que ocorre a criação desses peixes aí? Que tipo de peixe que é esse? Bom, existe uma técnica que é escavada, que é feito no solo, quando você cava um grande buraco ali e faz um tanque, ou então você pode criar o peixe dentro da própria lagoa, dentro do próprio lago ali, que é a técnica chamada criação de peixe em tanque-rede. Você usa o próprio lago natural, o rio natural, você faz um cercado ali com tela e ali você coloca o peixe para criar. Olha só algumas imagens que eu vou te mostrar aí, desses exemplos de criação de peixe, caso você nunca tenha ouvido falar e visto sobre isso. Olha só, ela tem algumas vantagens. O aproveitamento da parte do recurso hídrico, por exemplo, é uma grande vantagem de usar esse tipo de recurso, esse tipo de criação de peixe. Você já tem a água disponível ali, você não precisa cavar nenhum buraco. Além disso, você dispensa o desmatamento de grandes áreas e a movimentação de terra. Para você fazer o tanque, de repente você vai desmatar ali uma região de floresta, vai ter que cavar um grande buraco e deslocar aquela terra daquela região. O sistema de tanque-rede já existe isso. Olha só, além disso tudo, evita potencializar a erosão e o assoreamento de rios e lagos, por exemplo, porque pode haver, escorrer essa terra aí para rio e lago e provocar o assoreamento, que é a perda de profundidade dos corpos aquáticos, né? Agora, qual que é o peixe normalmente utilizado? Tilápia. Tilápia mundialmente é um dos peixes mais usados dentro da piscicultura. E são várias vantagens. A tilápia, olha só qual que é a tilápia aí. Vai aparecer uma imagem para você, uns videozinhos, para você ver e conhecer a tilápia. A tilápia ela tem um grande potencial biótico, porque ela consegue se reproduzir durante mais de 6 vezes no ano. As suas ovadas sobrevivem porque ela guarda os seus ovos dentro da boca e os alevinos têm um crescimento muito rápido. Isso aí comercialmente é super interessante, porque você tem um animal que você cria ali que se reproduz e multiplica rapidamente. E ela come de tudo. O problema começa a ficar mais perigoso por aí, porque ela come restos orgânicos, restos de alga, come invertebrados, come alevinos de outras espécies de peixe, ou seja, a tilápia ela é onívora. E aí você tem a criação desses organismos, desses peixes, em tanques-redes. O manuseio desse tanque-rede, o cara pescador que está criando o peixe ali, ele vai tirar o peixe para vender. Durante esse manuseio, durante esse processo de cuidado, pode haver escape de peixe. E a tilápia, ela é uma espécie invasora, ela é uma espécie exótica, porque ela é natural do rio Nilo, ela é africana, a tilápia. Então, com esse potencial biótico todo, ela chega nas nossas águas, ela não encontra um predador natural, ela encontra um ambiente totalmente propício e clima agradável para ela sobreviver e reproduzir, se multiplicar. Ela acaba reduzindo significativamente a população de peixes das nossas águas, dos peixes brasileiros. Então é um risco muito grande liberar a tilápia em nossas águas. É um organismo exótico, invasor, extremamente prejudicial. Por isso, economicamente, a criação de tilápias em tanques-redes ela é mais interessante, ela é mais viável do que o sistema de escava de terra. Porém, o risco desse organismo, a tilápia, escapar e provocar um desastre ecológico ambiental muito grande é altíssimo. É muito importante você levar para a sua prova essa noção de organismos invasores. Nós tivemos vários casos disso no Brasil, com a abelha africana que foi introduzida aqui, muito perigosa para o Brasil e alterou a genética da nossa abelha natural. A presença do caramujo africano que foi introduzido aqui e reduziu significativamente a população de moluscos naturais do Brasil.
Algumas espécies exóticas que, quando não se tinha essa noção ecológica muito grande, foram trazidas aqui para cá, trouxeram grandes impactos, trazidas de forma intencional ou até acidental, né? Como algumas espécies que foram trazidas pelos navios que vêm da Europa, da África, e acaba prejudicando a nossa ictiofauna marinha aqui, né? Dos nossos corais e tudo mais. Outro problema muito sério da criação de peixes, tilápia, a criação de peixe, da aquacultura, da piscicultura no sistema de tanque-rede é a eutrofização. Por isso tem que ser feito um cálculo muito sério e certeiro do tamanho da lagoa onde vai se criar esse peixe, a quantidade que se pode colocar ali da lagoa, do rio, seja o que for, a quantidade de tanques-redes que se pode ter, a quantidade de ração que vai dar para esses peixes. Porque pode acontecer um processo de eutrofização, que é exatamente a morte das águas. Olha só o processo: a introdução de muita matéria orgânica, o aumento da quantidade de algas dos fitoplânctons devido a esse aumento de matéria orgânica, que pode fazer a água ficar verde, a redução da taxa de oxigênio, porque essa matéria orgânica vai ter que ser decompostas, e os organismos decompositores são aeróbicos, eles consomem oxigênio para fazer isso, então reduz a quantidade de oxigênio dessas águas. Peixes mais sensíveis a essa redução acabam morrendo, o que intensifica esse processo de decomposição, até que leva à morte total daquele ambiente e acaba ficando impróprio para a própria criação de tilápia, porque existe a proliferação de micro-organismos que produzem toxinas que deixam a água com cheiro de barro, com cheiro de terra, e isso altera o sabor do próprio peixe e ele fica comercialmente desinteressante, né? Então tem que ter muito cuidado com a criação de tilápia, pelo processo de eutrofização que pode acontecer e pelo risco de escape desses peixes e o risco de diminuição da nossa ictiofauna natural. Beleza? Essa informação é o que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje. O sistema de criação de tanques-redes, o risco de organismos invasores e o processo de eutrofização. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não deixe de dar o seu joinha. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Temos aula nova toda semana. E compartilhe com a galera. Compartilhe aos montes, me ajuda a divulgar, porque você vai estar ajudando um profissional da educação na internet a crescer. Um grande abraço, fique com Deus e não marque bobeira. Até mais!